Hoje a gente vai comentar e também explicar uma das técnicas mais apelonas do verso de Loquismo, o domínio ou ataques invisíveis, para quem gostar de chamar desse jeito. Que a obra é recheada de técnicas e habilidades pra lá de apelonas, isso aí todo mundo já tá careca de saber. E entre uma das mais poderosas de todas, quem sabe até a mais poderosa, está o domínio. Que até o presente momento desse que vos fala, só existem 3 personagens na obra que possuem essa técnica conhecido até agora. Um dos mais fortes do verso, o Lejin-Hun, depois o Choi Dong-Son, que é praticamente um boss final do verso até agora, e no espaço ali da segunda geração, onde alguns gostam de colocar ele também na famosa geração 1.5, tá o Shinwo, que também alcançou essa técnica. Mas antes de você entender mais sobre o que é o domínio, não se esquece de se inscrever aí embaixo, ajudar o canalzinho aqui a bater 2k, deixar o like, comentar. Isso é extremamente importante, vocês não fazem ideia, cara, do quanto isso é importante. Mas eu confio em vocês que vocês já deixaram o like aí, então vamos direto pro vídeo. A primeira vez no verso de Loquismo inteiro que a gente é apresentado a essa técnica dos golpes invisíveis é através do Lejin-Hun, que atualmente é um dos personagens aí concorrendo a mais fortes do verso. Embora tenha alguns aí que talvez possam empatar com ele, rivalizar com ele, mas ele tá aí concorrendo a um dos mais fortes. E como não tem como falar do domínio e dos golpes invisíveis sem citar o seu principal usuário do verso inteiro, que é o Lejin-Hun, então bora lá. O Lejin-Hun, ele foi o responsável pela destruição e o fim de toda a primeira geração e dos seus reis. Todos os reis que perderam para o Lejin-Hun descreveram ele como alguém extremamente poderoso e forte. Então, desde o comecinho do mangaka, a gente já tem ali um certo hype sobre do que o Lejin-Hun é capaz, se ele já usou 100% de tudo que ele sabia, a arte marcial que ele usava e etc. Tudo isso tinha a ver com o Lejin-Hun que a gente não sabia na obra. Porém, conforme a obra foi avançando, capítulo vem, capítulo vai, é revelado pra gente que o Lejin-Hun, ele é usuário de uma técnica conhecida como domínio. E eu não sei você quando eu tava lendo, mas eu fiquei pensando assim, mano, que porra é um domínio? O porquê que o Lejin-Hun ele era tão forte e tão temido assim? Eu me fiz essas perguntas quando eu tava lendo uma hora na época. E a resposta é que esse tal de domínio era uma técnica que fazia que o usuário conseguisse aplicar golpes invisíveis nos seus oponentes. Esses golpes invisíveis simplesmente são impossíveis de ver e impossíveis de se defender. E pelo Lejin-Hun poder usar essa técnica, ele claramente tinha vantagem sobre a maioria dos personagens do verso, que não tinham nada parecido com isso, até parece algo de outro mundo. Porém, a gente teve a explicação sobre o que se trata esse domínio num dos capítulos mais pra frente da obra. No capítulo 388, se não me falha a memória, nós finalmente tivemos essa explicação em detalhes do que se trata os golpes invisíveis. O que a gente conhece, na verdade, como domínio e golpes invisíveis, na verdade, se tratam de simples golpes dados em uma extrema velocidade, só que nos pontos cegos do oponente. E é por isso que ele é apelidado de golpes invisíveis. Não porque eles são invisíveis de fato, como se fosse um tipo de superpoder, né? Como se fosse algo sobrenatural. Mas sim porque eles são aplicados numa velocidade tão extrema e em pontos tão específicos do oponente que simplesmente parece que são indefensáveis, que são invisíveis mesmo. Só que o que realmente faz os golpes invisíveis serem algo tão especial é o fato deles só poderem ser executados por personagens que têm uma extrema velocidade. E aqui entra um segundo ponto dessa técnica que foi adicionado agora nos capítulos mais atuais, mas que também é importante mencionar aqui, porque até então fica uma coisa bastante vaga, né? Golpes que são aplicados no ponto cego do oponente em uma extrema velocidade. Então por que qualquer personagem não pode fazer, né? Fica uma coisa meio vaga, bem pensativa desse jeito. E a gente teve uma explicação mais complementar disso nos últimos capítulos que saiu, que no caso foi na luta entre o rei da primeira geração, o Tsukijin, e o Lejin-Hun, na época que ele era bem mais novo. E é aqui que a gente tem uma explicação um pouquinho mais detalhada que eu acho que vai complementar mais a questão do domínio. Não é simplesmente o fato de um personagem ter uma velocidade extrema porque ele simplesmente é assim, mas se trata de um conceito que o autor introduziu na obra que é chamado de limitador. Esse limitador, pelo que deu a entender, é tipo aqueles limitadores físicos, um limitador de velocidade, um limitador de resistência, um limitador de força física e etc. Mesmo que você se acabe no seu treinamento de tanto se esforçar treinando, cedo ou tarde você vai chegar no seu limite. E aí que entra o novo conceito desse limitador. Para você conseguir se tornar alguém capaz de usar os golpes invisíveis, você precisa quebrar
esse limitador de velocidade. Quando a velocidade humana normal chega no limite do seu limitador, você precisa quebrar esse limite. E segundo as palavras do próprio Lee Ji-hoon, no meio da luta que ele teve com o Sukijin, para você quebrar o limitador, você meio que precisa ficar em uma situação de perigo, uma situação de risco mesmo. Você meio que precisa ser levado ao seu extremo físico para conseguir quebrar esse limite. Inclusive nessa luta, o próprio Lee Ji-hoon agradeceu o Sukijin, porque graças a ele ser tão forte e conseguir pressionar ele tanto, por causa disso, ele finalmente conseguiu quebrar outro limitador, que no caso, pelo que deu a aparecer ali, era um limitador de força, porque ele já tinha quebrado o limitador de velocidade. Tanto os golpes invisíveis quanto talvez outras técnicas que vão surgir ainda na obra estão diretamente ligadas a esses limitadores. A gente pode ter aí um domínio de velocidade, mas também com certeza tem um domínio de resistência, um domínio de força e outros domínios. O conceito de domínio foi expandido, mas falando do domínio relacionado a golpes invisíveis, ele simplesmente se trata de uma velocidade extrema através da quebra do limitador e também com o conhecimento de você saber onde são os pontos cegos do seu oponente. Misturando as duas coisas, você alcança esse resultado conhecido como o domínio. Eu não sei como que o PTJ vai trabalhar esse conceito daqui pra frente, né? Talvez esse conceito de limitador possa influenciar até no instinto superior. Mas enfim, rapaziada, o vídeo foi esse. Antes de vocês saírem, vocês já sabem do processo de compartilhar, principalmente de compartilhar, galera, pelo amor de Deus, porque a única forma que eu tenho de saber o quanto vocês realmente gostam da coisa, rapaziada, é através tanto dos likes quanto das visualizações, dos comentários, etc. Então, se você gostar realmente da coisa, compartilha e comenta bastante, porque assim eu vou saber que você quer mais. Eu gosto desse formato de vídeo, só que eu não vou comentar nada, não vou deixar o like, não vou fazer nada. Aí não tem como eu saber, né, ô filho do... Mas enfim, clã, vamos fazer o canalzinho aqui bater 2K. É uma meta assim muito importante pra mim e tenho certeza que são vocês que vão ganhar com isso também, tá? Porque quanto mais vocês me motivarem, mais essa motivação vai voltar pra vocês mesmos em formato de vídeos e conteúdos que vocês vão gostar. Bom, mas é tudo que eu tinha pra dizer. Um abraço e tchau.